Tem dias que a palavra de Deus, não porque é Deus, mas por causa de nós mesmos. Tem dias que quando a gente lê a palavra, ela queima, né? Como os discípulos no caminho. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar fortemente conosco hoje. Não tenho dúvida disso. Tem um tema que eu quero falar nessa noite. E eu quero que você reflita. O que nos impede de ouvir a Deus? O que muitas vezes nos impede de conseguir ouvir e compreender Deus falando conosco? Sabe, queridos, estava lendo no devocional e em Êxodo no capítulo 6, como que Deus foi falando comigo de uma forma tão tremenda. E eu, conversando com a pastora, eu dizia assim para ela: a gente é tão pequeno, mas Deus é tão grande. E mesmo assim Ele fala com a gente. Deus fala. Vou dizer para você uma coisa, Deus fala. Deus, Ele é tão grande, mas mesmo assim Ele fala com a gente. Quando a gente quer uma resposta, quando a gente quer uma direção, quando a gente quer ouvir Ele falando, Ele fala. Tem algumas coisas que nos impedem. Mas nós não servimos um Deus mudo, nós servimos um Deus vivo, poderoso e que fala. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo em Êxodo, capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 2. Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinha vivido como estrangeiros. Agora, eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, eu vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o meu braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que vai livrá-los da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu, preste atenção nisso. Moisés repetiu todas essas palavras aos israelitas. Mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. E aqui nasceu a mensagem de hoje. Quando eu li esse texto, fez assim. Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele se revela. Ele fala. Deus costuma anunciar o que Ele quer fazer. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, quando Deus quer levantar, quando Deus quer resgatar, quando Deus quer mover, Ele fala. E quando eu estava lendo, olha que coisa tão poderosa, tão forte. Deus vira para o povo e diz assim: eu sou o Senhor. Eu prometi para vocês um dia dar uma terra. Só que vocês hoje estão escravos. E eu vou tirar vocês da escravidão. Eu vou mudar a realidade de vocês. Eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar para uma terra prometida. Vou colocar vocês num lugar aonde lá atrás eu já tinha dito a Abraão: eu vou fazer algo precioso sobre vocês. Moisés, ele pega todas essas palavras e leva para o povo. É como
Se eu estivesse orando, Deus falasse algo comigo e eu chegasse aqui hoje e falasse, ó, Deus falou comigo e eu estou entregando algo exatamente desta forma. Deus quer tirar vocês de onde vocês estão e levar para uma terra prometida, para um lugar onde mana leite e mel, um lugar onde há prosperidade, um lugar onde há ali a minha mão junto com vocês. Só que o povo, ele ouviu, e a Bíblia diz que eles não acreditaram. E olha só que interessante esse texto. Não é nem que eles não acreditaram, mas eles não quiseram ouvir, a Bíblia diz. Porque eles estavam desanimados. Por causa do quê? Do peso da escravidão. Era muito duro ser escravo. Então, por causa da dureza, eles estavam desanimados. E por estar desanimados, eles não quiseram nem ouvir. Já parou para pensar que quando a gente está desanimado, a gente se torna alguém, muitas vezes, incrédulo? Você já esteve desanimado alguma vez na sua vida? Quem já esteve aqui? Eu já estive. Tem dia que parece que a gente acorda assim. Você não tem motivo, você tem trabalho, as coisas estão indo bem, as coisas estão indo legal, mas parece que tem dia que você acorda daquele jeito. Você fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo hoje, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar dentro de casa. Se eu pudesse, eu não falaria com ninguém hoje, eu não quero responder o WhatsApp, eu não quero responder e-mail, eu não quero responder telefone, eu não quero falar com ninguém. Tem dia que a gente se sente assim. E o perigo da gente se sentir assim é que quando nós estamos desanimados, por causa de algum motivo, ou por causa de algo que aconteceu, isso nos impede de ouvir a vontade de Deus sobre a nossa vida. O desânimo, ele é muito perigoso. Estar desanimado é muito perigoso. Por quê? Quando você está desanimado, é um dia, é uma coisa. Mas tem gente que tem vivido um desânimo sem fim. Que não tem vontade de vir para a igreja, que não tem vontade de orar, que não tem vontade de buscar, que não tem vontade de ler a Bíblia, que não tem vontade de conhecer mais de Deus. Porque o desânimo tomou conta de você. Qual é a tua vontade? Ficar quieto, escondido, longe de todo mundo. Isso é muito perigoso. Porque isso impede a gente de ouvir a Deus. E eles estavam assim por quê? Por causa da dureza da escravidão. Ser escravo não é fácil. Ser escravo é duro, é difícil. Ninguém disse que ser escravo é fácil. E muitas vezes nós acabamos nos tornando escravos de muitas coisas, sem perceber. Tem um texto bíblico, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos de corrupção. Portanto, toda pessoa se torna servo ou escravo, dependendo da tradução que você está lendo, daquele que é vencido. O próprio Senhor Jesus disse assim também, lá em João capítulo 8, versículo 34. Em verdade, vos digo, que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Muitas vezes em algum descuido, em algum momento da minha vida, eu dei alguma liberdade. E com essa liberdade, eu acabei cedendo a algum pecado. Porque quando eu falo de pecado, irmão, eu não estou falando apenas de pornografia, eu não estou falando apenas disso. Tem muita coisa que se torna pecado na nossa vida. Como uma delas, idolatria. E quando eu falo de idolatria, eu não estou falando de imagens. Porque idolatria é cultuar algo. É colocar algo como Deus, como prioridade. E quantas coisas têm se tornado prioridades na nossa vida que não é Deus? Quantas coisas nós temos idolatrado que não é Deus? Quantas prioridades nós temos colocado
focado no nosso dia a dia e Deus não é uma prioridade. E quando isso acontece, naturalmente, o meu coração começa a ficar dividido. Quando o meu coração está dividido, ele já está enfraquecido. Quando ele está enfraquecido, logo, ele é tomado. Porque a Bíblia diz, um abismo chama o outro abismo. Ninguém que dê liberdade, ou, no nosso linguajar, uma brecha, fica apenas com uma brecha. Mas logo essa porta vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, até que isso toma conta de todo o meu ser. Quero dizer para você, todo crente fervoroso, ou todo cristão fervoroso, que um dia caiu, não caiu por causa de um grande pecado, caiu por causa de um pequeno descuido. Jamais nós caímos de algo grande, principalmente quando estamos fortes. Quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está firme na igreja. Irmãos, é assim que acontece. Você está numa semana de jejum, você está forte, você está poderoso, e você está todo pomposo, aí passa a Dalila perto de você. Não estou falando de Dalila, se tem alguém que chama Dalila aqui, não é isso, viu? Estou falando da Dalila da Bíblia, tá? Ou passa a Jezabel, ou passa alguém, aí você está amarrado em nome de Jesus, sai para lá, capeta. Estou firme. Você sai declarando, eu amo minha esposa é tudo para mim, ai, minha linda, maravilhosa. Só que, isso é algo grande, você não vai cair em algo grande, porque você está bem. Mas aonde nós caímos? Quando nós começamos a trocar o nosso tempo devocional com Deus, por 30 minutos a mais de sono. Quando nós começamos a trocar um culto por ficar em casa à toa. Ah, pastor, mas é pecado falta de culto? Não, não estou dizendo que é pecado falta de culto. Eu estou querendo dizer que quando começa a entrar outras prioridades, o culto já não... Pode ser adiado. Não sei se você consegue entender a profundidade do que eu quero dizer. Não sei se você está conseguindo compreender o que Deus quer falar conosco. Porque pequenas coisas começam a acontecer que lá na frente é um grande tombo. Só que nós não vigiamos nas coisas pequenas. E são as pequenas coisas que geram grandes coisas. Irmãos, o que Deus quer falar hoje conosco é algo tão poderoso. Porque talvez nós se tornamos escravos de atitudes ou sistemas ou de posturas que nós nem percebemos. Porque entenda algo, olha como isso é poderoso. O que uma escravidão pode gerar? Uma escravidão, ela pode gerar duas coisas. Pode gerar muito mais, mas eu escrevi duas coisas. Uma, coração duro. Coração endurecido para não conseguir ver o que Deus está falando e não conseguir ouvir Deus. Um coração endurecido, ele não consegue enxergar aonde estamos errando. Quando estamos com um coração duro, nós podemos ver milagres na nossa frente e mesmo assim atribuir a obra da carne. Nós podemos ver manifestações de Deus, mas tratar manifestação de Deus como algo natural. Quando estamos com o coração endurecido, nós tratamos o que é santo como comum. Porque o coração está duro. Eu não sei, irmãos, eu tenho, neste ano de 2021, eu vou fazer 19 anos que eu me converti. Já passei por muita fase. Eu louvo a Deus pela misericórdia de Deus, eu nunca me afastei. Mas eu já passei por muita fase. Eu já passei por fase que você acha que coisas santas são coisas naturais. Por distrações, descuidos. E neste tempo você olha coisas que Deus está movendo e você acha que isso é natural. Só que isso é perigoso se a gente não acordar. Se a gente não abrir o olho, isso pode levar à nossa queda. Então a escravidão pode gerar coração duro. E o que a escravidão pode gerar? O comodismo. Você pode estar no lugar errado, onde você não nasceu para estar, mas estar acomodado ali. A escravidão, ela pode gerar isso.
Quantas pessoas, às vezes, ela vive uma vida cristã acomodada. Ela sabe que não é daquele jeito que é para se viver, mas ela está acomodada. Eu sei que é para ser diferente. Não. Ou às vezes a gente arruma até algum argumento cristão ou bíblico para basear a nossa postura errada. Não, isso é para o pastor, orar mais é para o pastor, não, ler mais é para o líder, é para aquele que está envolvido, não é para mim, não, irmãos. Tem coisas que não são chamados para pastor, são chamados para o corpo. Se você faz parte do corpo, você é chamado para ter intimidade, para ter relacionamento, para ter uma vida próxima do noivo. Você é noiva? Quem é noiva aqui? Então a noiva foi chamada para ter intimidade. A noiva foi chamada para chegar no dia D, de casar com o noivo. Nós somos a noiva. Então nós fomos chamados para um relacionamento. Relacionamento não é para um ou para outro, é para todos, é para a noiva. Se você é noiva, você foi chamado para isso. Só que às vezes a gente acomodou, acostumou. A gente deixou entrar algumas coisas em nós, que isso virou muito cômodo, muito gostoso. Está assim, está bom ser cristão assim. Eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou mais ou menos, eu sei que eu estou meia boca, mas está bom assim. E não pode ser assim. Porque a escravidão, a gente pode se acostumar com ela. É duro isso, mas é a verdade. A prova disso é que quando mesmo assim eles estavam libertos, eles sentiram saudades da época que eles eram escravos. Porque a gente acostuma. A gente tem o poder de acostumar com o que é bom e a gente tem poder de acostumar com o que é ruim. Porque tem pessoas que são maltratadas a vida inteira e não tomam uma atitude. Porque acostumaram. Está ruim para você, de repente você está vivendo uma vida. Aqui eu vou dar um exemplo na tua vida financeira. Às vezes as coisas estão tudo amarradas, você está endividado, você paga um cartão, você entra no outro cartão, você sabe que o jeito que você está administrando está tudo errado. Mas por que você não muda? Você acostumou. É assim mesmo. Se não for fazendo dívida, não é desse jeito, tem que ser assim. Gente, presta atenção uma coisa. A gente tem poder de se acostumar até com o que é ruim. Não é porque a gente está acostumado que é certo. Não é porque você se acostumou que é certo. Presta atenção que eu vou te dizer. Acostumar com algo nos dá a sensação que aquilo que era errado se tornou certo. Pense nisso. Tem coisas que são erradas, mas de tanto a gente fazer, a gente perdeu o temor, aquilo se tornou natural e parece que aquilo é certo. Eu posso conviver assim. Só que não. A palavra é imutável. Deus é imutável. Deus, ele era Deus e ele continua sendo Deus. E ele será Deus eternamente. A palavra dele diz assim: ai daquele que mudar um tio ou uma vírgula da minha palavra. Ela continua sendo a mesma e será sempre a mesma. Só que a igreja, ao longo do tempo, nós devemos aprender isso. Nós podemos mudar a casca, mas nunca a essência. Nós podemos mudar, tem coisas que muda, que pode mudar, mas a essência jamais se muda. O perfume de Cristo jamais pode ser mudado, a essência de Cristo jamais pode ser mudada sobre a nossa vida. Deus quer falar conosco hoje, meu querido. Você sabe por que muitas vezes a gente já não está mais ouvindo a Deus? Porque a gente acostumou tanto na escravidão, que quando Deus tem uma palavra de libertação para nós, parece loucura aos nossos olhos. Deus quer falar algo poderoso conosco. Sabe a situação que você tem vivido dentro da sua casa? Sabe o seu casamento, que você sabe que tem vivido muito mais de fachada? Sabe esse casamento que está de ponta cabeça? Deus está falando para você que Ele quer transformar, não a aparência, Ele quer transformar de verdade a tua casa.
Você sabe a tua vida financeira que está de ponta cabeça, você não aguenta mais, não aguenta mais. Deus não quer mudar a fachada, Deus quer mudar por inteiro a sua vida. Sabe a sua vida espiritual, que você vive capengando de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. As pessoas precisam ficar te empurrando para você vir para a igreja, as pessoas precisam ficar te convidando para você fazer as coisas. Chega disso, não é hora mais disso. Deus quer levantar para você, Deus quer levantar você para você ser referência, ser uma locomotiva, aquele que puxa as pessoas, não que é o que puxado. Nós devemos entender isso. Deus está querendo tirar do Egito, mas eu estou acostumado com a escravidão, e essa é a luta. Moisés chega e fala: gente, Deus falou assim. Olha aqui, ó. Presta atenção. Vamos fazer um exercício aqui? Imagina isso, ó. Pensa, você está escravo, não tem direito, trabalha que nem um doido, não tem privilégios. Deus chama Moisés, já ali dando alguns sinais de prodígios e maravilhas, e chega diante de vocês e lê. Eu vou ler, mas imagina Moisés falando. Moisés falando assim. Imagina Deus falando através de Moisés. Eu estenderei o braço poderoso e vou fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Como se Deus estivesse falando assim, eu vou estender meu braço e vou derrubar aqueles que estão te prendendo. Imagina. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Olha que coisa, se isso não é forte. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que vai livrá-los da escravidão. E eu levarei para a terra que jurarei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. E darei essa terra a vocês. Como se Deus virasse e falasse assim, eu vou estender meu braço. O que te prende vai cair. E eu vou ser o seu Deus, e vocês serão meu, vocês serão a minha propriedade. E vou pegar vocês, e vou levar para onde eu prometi. É muito poderoso. Aí eles viram e falam assim, quero nem ouvir isso aí. Isso aí parece tão irreal para mim que eu não acredito. Você sabe que inconscientemente às vezes a gente faz isso? A gente faz isso às vezes quando a gente sai da igreja. Quantas vezes foi liberada uma palavra? Você ouve, beleza, legal. Mas parece que ela não é para você, porque você não toma posse dela, você não quer ela para você. Você rejeita ela. Só que entende uma coisa. Para Deus fazer, nós precisamos acreditar. Para Deus fazer, nós precisamos se apegar. Como eu disse no começo, Deus, quando quer fazer algo, Ele comunica. Ele opera o querer, Ele opera o realizar. Quando Ele comunica, Ele está querendo gerar em nós o querer. Deus quer fazer algo, então isso é para mim. E quando Ele gera o querer, Ele também vai operar o realizar. Nós precisamos entender uma coisa. Hoje, precisamos sair daqui decidido a algo. Eliminar da nossa vida tudo aquilo que nos impede Ele de ouvir. Senhor, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Eu não estou querendo nem te ouvir, Deus. Então a gente precisa eliminar a dureza da escravidão. Nós precisamos eliminar o costume de ser escravos. Isso talvez, irmãos, você pode falar assim, ei, pastor, mas comigo, eu estou na igreja já faz um tempo. Eu não, estou bem demais, estou bem na fita. O povo ficou 40 anos no deserto, nem assim deixou de pensar. O que faz a gente mudar é uma decisão. E eu acredito no que Deus está falando. Por mais que os meus olhos não consigam contemplar o que Deus está falando, eu não consigo enxergar o que Deus está falando, mas eu preciso me apegar àquilo que Deus está falando. Eu não consigo crer, mas eu vou me apegar. Eu ainda não tenho força
para caminhar sobre essa palavra. Mas, em primeiro lugar, eu vou me apegar a ela. Porque quando eu me apego a ela, ela começa a gerar em mim o querer. E quando gera o querer, ele vai fazer o realizar sobre as nossas vidas. Eu preciso me apegar a isso. Com toda a minha força. Deus quer falar, Deus quer direcionar, e eu creio que é o que Ele está fazendo aqui hoje. Ele quer tirar a gente do cativeiro. Deus quer dar destino nesta noite para muitos que chegaram aqui precisando de resposta, precisando de direção, precisando de, oh Senhor, para onde eu vou, o que eu faço? Deus, Ele quer fazer isso nessa noite. Talvez Ele pode estar falando agora, ou através da ministração da ceia, ou através de um louvor. O Espírito Santo, Ele sabe como falar. Mas se você crê, se você veio aqui em busca de resposta, saiba de uma coisa, você não sairá daqui da mesma forma. Ele vai direcionar você, porque Deus fala. O que a gente precisa é uma coisa: eliminar as coisas que impedem a gente de ouvir Ele. Nesse espírito, irmãos, até para a gente não extrapolar o horário, eu quero ministrar a ceia do Senhor. Nós temos procurado não extrapolar o horário, até por causa dos decretos da Covid. E eu quero pegar o gancho daquilo que a palavra diz, quando nós ministramos a ceia todos os meses. Tem um versículo que como ele me chama a atenção, que diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo, olha para si mesmo. E nós vamos hoje se humilhar, colocar nossa vida diante de Deus. Nós vamos falar: Senhor, eu quero hoje colocar por terra. O Senhor está falando que quer quebrar tudo aquilo que tem me impedido de viver a Tua vontade. Então eu quero, Senhor, viver a Tua vontade. Eu quero Te ouvir, eu quero seguir na Tua direção, eu quero me pegar a essas verdades. Mas para isso a gente precisa avaliar nós mesmos. E eu quero te convidar neste momento a você a curvar a sua cabeça ou dobrar o seu joelho, olhar para dentro de si, porque essa é uma noite de renovo. Deus nos trouxe aqui à toa, mas Deus nos trouxe aqui porque Ele tem algo precioso. Você pode ser sincero com Deus, você pode chegar diante de Deus. Talvez você está exatamente como o povo de Israel, desanimado, porque te feriram, te machucaram, te magoaram, ou por causa de um descuido que aconteceu. Talvez isso tenha esfriado você. Mas essa é a noite de renovo. Essa é a noite de renovo que Deus preparou para fazer algo precioso sobre nós. Ou abra o seu coração agora. Chega diante do Abba e rasga a sua vida. Rasga a sua vida. Se achegue diante dele. Fala: Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso que a Tua palavra se cumpra em mim. O Senhor disse que estenderia o braço forte e quebraria todo o jugo. Eu quero Te servir, meu Deus, livre, não como escravo. Eu não quero que nada pese no meu coração. Eu não quero que nada mais me afaste de Ti. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero viver livre, 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 livre. Ou abra o seu coração agora e faça a sua oração a Deus. Você pode se chegar a Ele e dizer os seus pecados, porque Ele diz que Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Oh Senhor, limpa a Tua igreja, limpa o Teu povo. Igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu grito.
Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Quero que você fique de pé nesse instante. Irá passar diante de você o corpo e o sangue de Jesus. Você que vai ceiar, eu quero que você segure nas suas mãos e fique em espírito de oração. Continue adorando o Senhor. Aleluia. Cante isso, uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer a tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua. Que a minha vida. Que a minha vida seja tua. Diga isso, que a minha vida. Que a minha vida seja tua. Grite isso, que a minha vida. Que a minha vida seja tua. Que a minha vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Levante no alto agora essa partícula de pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi moído naquela cruz por nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Levante bem alto, vamos consagrar agora. Sim, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, meu Pai, essa partícula de pão. Senhor, sabemos que ela representa o Teu corpo, ela representa o sacrifício vivo por amor a nós. Meu Pai, foi por mim e foi por todos que estão aqui, Espírito Santo, que o Senhor um dia se entregou e não poupou. Meu Pai, que veio para essa terra, Senhor, sabendo de tudo que acontecia, Espírito Santo. Sabemos que até Jesus, Ele teve que ouvir para ter discernimento sobre cada passo a ser dado. Meu Pai, que através dessa palavra que foi ministrada essa noite, haja discernimento. Meu Pai, a partir do momento que ingerimos esse corpo em nossa vida, Senhor, abre os nossos ouvidos, faça com que eles estejam atentos à Tua voz, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Meu Pai, que a Tua igreja hoje esteja mais viva do que nunca, participando deste momento. Senhor, oceano e fazendo parte. Consagra agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos juntos. Assim também, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que beberes, façam isto em memória de mim. Oh, aleluia. Eu quero que você levante para o alto este suco que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que com o poder dele, como ele disse, eu vou estender o meu braço e tudo aquilo que te prende vai cair por terra, e você vai viver a minha vontade. Eu creio que assim também, de uma forma profética e espiritual nessa noite, toda trava, todo grilhão, tudo aquilo que prendia você talvez de viver o melhor de Deus, está sendo quebrado agora nesta noite. E Ele está te chamando para viver algo novo, algo extraordinário. Oh, aleluia. Senhor meu Deus, nós consagramos agora este suco de uva, que simboliza o Teu sangue derramado naquela cruz. O Teu sangue que foi todo derramado naquele dia, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. E todo grilhão, tudo que prende, Senhor, quebre agora.
e uma nova aliança, uma aliança no seu sangue, seja levantada